4 estados e 8 estádios. O Internacional vasculha o território nacional para mandar seus jogos após as catástrofes no Rio Grande do Sul e ter de sair do Beira-Rio. O presidente Alessandro Barcelos diz que a Conmebol amplia o seu período para, então, confirmar onde o Inter vai mandar seus jogos contra o Belgrano e o Delfim. Fora do campo, uma reunião com o ministro Paulo Pimenta começa a esmiuçar a reconstrução, não apenas do estado, mas principalmente dos clubes aqui da capital e também do Juventude. E o último treino do Internacional na PUC tem gol de Gustavo Prado e também de Fernando. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gauchada! Bom sábado para todo mundo, bom final de semana, que vocês consigam aos poucos recuperar todos esses dias aí de angústia e de sofrimento e consigam aos poucos também voltar para suas casas, porque as águas, graças a Deus, estão baixando cada vez mais e a gente está na expectativa, pelo menos, né? Eu não vou dizer na iminência ainda, mas na expectativa de voltar para as nossas casas, de voltar a ter uma vida normal aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul. Que vocês tenham um sábado e um domingo, pelo menos próximo daqueles que vocês gostam, sejam em algum abrigo, seja na casa de alguém, mas principalmente, né, que vocês tenham amor, né? O amor faz com que a gente possa seguir, olhar para frente e ter alguma perspectiva, beleza? Eu quero conversar com você sobre alguns bastidores desde ontem lá na PUC e também ao longo da semana e todas as organizações que o Internacional está fazendo para encontrar o seu mando de campo agora para a Copa Sul-Americana. E está muito próximo de acontecer aquilo que eu já vinha falando para vocês aqui nesse conteúdo. O Inter joga um tempo em São Paulo e depois busca a região sul. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, ativa a notificação também. E eu quero dar uma dica para vocês, tá? A Mais Ágil, a minha parceira aqui, ela é especialista em retirada de fundo de garantia. E o governo federal agora fez, né, a possibilidade de tu poder retirar o fundo de garantia. Mas tem muita gente que tem dúvidas a respeito da retirada, ou se pode retirar mais do que o governo falou e tal. Cara, troca uma ideia com eles. Troca uma ideia com a Mais Ágil e aí tu pode pegar e sanar todas as tuas dúvidas, todas as tuas questões referentes aí a saque de fundo de garantia. Daqui a pouco é um dinheiro que pode te ajudar para reconstruir a tua vida nessa situação de calamidade, beleza? Vamos lá. Gente, assim, ó, ontem rolou uma reunião entre o ministro, né, que é o extraordinário, agora que foi nomeado pelo governo federal. Ele é quase um governador do estado agora, né? Vamos falar sério, né? Então, ele teve o Paulo Pimenta, uma reunião com os clubes aqui do Rio Grande do Sul, se eu não me engano foi até inclusive no Beira-Rio, tá? Essa reunião. Acontece que a ideia do governo federal é ajudar os clubes a também se reerguerem em meio à calamidade do estado. Vão ajudar o estado e também vão ajudar os clubes, principalmente os clubes da capital, né? Porque são clubes que trazem turismo, que trazem negócios, que fazem a roda, né, do dinheiro girar em Porto Alegre. E por isso, óbvio, que também, né, é interessante que tenha futebol o quanto antes aqui na cidade, até para ter aquela normalidade, né? Muita gente tira o futebol também para aquela questão de desopilar, né? Bah, eu preciso ver um futebolzinho para dar uma arejada na cabeça ou até mesmo para passar raiva às vezes com o Inter, né? Mas assim, a ideia do governo federal, e foi falado pelo Paulo Pimenta para o presidente Alessandro Barcelos, para o Alberto Guerra, presidente da Juventude e tudo mais, é que a ideia é incluir os clubes na reconstrução do estado e, com isso, disponibilizar linhas de crédito, disponibilizar, por exemplo, ajuda no custo dos clubes terem, por exemplo, de retomar suas atividades, como, por exemplo, vai ter queda de receita por conta de bilheteria, por conta de sócios, daqui a pouco pode pegar e fazer algum voucher, algum empréstimo do governo federal, né? Também teria alívio nas obrigações fiscais, assim
como boa parte também da população, né? Que quem tem empresa pode pagar o simples mais para frente, essas coisas todas, tá? Também investimentos que o governo faria na infraestrutura, né? Por exemplo, se o Inter e o Grêmio vão jogar em Caxias, vamos dar um gás nas estradas que levam a Caxias. Vamos ajudar nos aeroportos o mais rápido possível, né? Não só aqui em Porto Alegre, que está embaixo d'água, mas vamos transformar o aeroporto de Caxias numa base que possa servir, né, para vir voos internacionais, talvez, né, porque lá é um aeroporto comercial, é um aeroporto que não é internacional. Então, tem uma série de medidas que o governo federal pretende fazer com os clubes em conversas ao longo aqui agora dos dias e das próximas semanas, beleza? O Inter, que tem de responder a Conmebol o quanto antes, na verdade, assim, ó, ontem era o último dia, né, para que as vistorias fossem feitas nos estádios que o Inter pode vir a mandar. Mas, segundo o presidente Alessandro Barcelos, teria até o dia 24 agora de maio para dizer onde o jogo do dia 28 vai ocorrer. É claro, a CBF, a Conmebol, ela amplia um pouco esse prazo, porque na verdade tem antes ainda, né? Porque a Conmebol ela vai para o local onde vai rolar o jogo para adesivar, para tirar as placas de publicidade que não são as publicidades da Conmebol. O estádio como um todo ele fica disponível e a Conmebol é meio dona, entre aspas, do local. Então tem várias coisas que precisam ser feitas, tá? A tendência, gente, é que no jogo contra o Belgrano, o Inter jogue no Novelli Júnior em Itu. O Inter está indo para viajar agora na segunda-feira já para o interior paulista, fica lá 20 dias trabalhando, treinando e também se organizando para os jogos. E aí eu vou explicar mais uma vez didaticamente. Essas casas que nós estamos vendo aqui é para a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro é outra parada. O Inter não tem normas a seguir no Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar aqui no estado, ele pode jogar no São José, ele pode jogar em Santa Catarina, ele pode jogar onde ele quiser. O que não pode é não passar agora na Conmebol por conta do checklist que a entidade faz. Então o Inter pediu em 4 estados, 8 estádios, para a Conmebol fazer a inspeção. Então, em São Paulo, se os 5 estádios, que eu vou falar agora, estiverem liberados, o Inter pode escolher onde vai jogar. Novelli Júnior, Nabi Abichedi, Moisés Lucarelli, Brinco de Ouro da Princesa e Arena Barueri. São esses 5 que o Inter pretende jogar contra o Belgrano. Provavelmente, como eu falei, no Novelli Júnior, porque já vai estar em Itu e não vai precisar pegar e fazer traslado, tá? Para o jogo contra o Delfim, a tendência é que seja ou no Heriberto Rilse, em Santa Catarina, Criciúma, ou no Alfredo Jaconi, aqui no estado. Aqui no estado, tá? O Inter também pediu para que a Conmebol fosse lá e desse o ok para o Heriberto, e está ok no Heriberto. Tem que ver os outros agora, se o Alfredo Jaconi também vai estar. Ontem, por exemplo, teve à noite a questão da luminosidade do Novelli Júnior, só para vocês terem uma ideia. O Inter deve anunciar esse final de semana. Daqui a pouco tu está assistindo agora no sábado esse conteúdo aqui, e o Inter já anunciou, de repente, onde vai jogar o jogo contra o Belgrano. O Inter ainda tem o Estádio do Café, no Paraná, em Londrina, como um plano B, C, D, caso os outros não deem. Porque o que o Inter quer? O Inter quer facilitar logística no primeiro jogo e torcedor no segundo. Então, não é que o Inter está abrindo mão do primeiro jogo com a torcida. Muito pelo contrário, o Inter está pensando na questão financeira. O Inter já teve um monte de gasto agora para treinar na PUC, para se organizar para ir para Itu, com a questão de estar lá no resort e uma série de outros custos de logística, alimentação e tudo mais. Então o Inter quer ir para São Paulo, ele treina essa semana em Itu, joga contra o Belgrano em Itu, depois de São Paulo para ir para Salvador, jogar no dia 1º contra o Vitória é muito mais fácil. Ele volta para São Paulo, que também é um voo mais curto e é um voo mais barato, segue ali e vai para Bolívia, porque no dia 6 ele enfrenta o Real Tomayapo, na Bolívia.
Quando ele voltar da Bolívia, bom, daí ele volta para o Rio Grande do Sul. Para treinar em Alvorada e escolher se vai jogar, por exemplo, no Alfredo Jaconi ou no Heriberto Rilse. Aí sim, com a presença do seu torcedor. Ou seja, até porque o Inter também entendeu o seguinte, esse é um momento que, claro, o torcedor do Rio Grande do Sul talvez não vá poder ir, mas mesmo que queira ir num jogo perto, não seria, vamos dizer assim, de bom tom fazer a torcida se locomover para lá. Aí tu pode me dizer, mas quem está em Santa Catarina, quem está no Paraná não tem nada a ver com isso. Posso concordar. Só que aí a gente tem a questão do custo, da logística e tudo mais que a gente já comentou um pouco anteriormente no vídeo aqui. Tá? Então, a tendência, Novelli Júnior, jogo contra o Belgrano, e Heriberto Rilse ou Alfredo Jaconi, o Delfim, no dia 8. Lembrando, 28, Belgrano, 1º, Salvador, Vitória, dia 4, Bolívia e o Real Tomayapo, e aí dia 8, sábado, o Delfim, como o calendário colorado, antes de tudo, vamos dizer assim, tentar voltar ao normal. E aí o Inter tem o mando no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no dia 12. Esse jogo também pode ser no Alfredo Jaconi, pode ser em Santa Catarina, enfim, onde o Inter, de repente, até mandar o seu jogo contra o Delfim. De repente, o Inter já fica no lugar em que vai jogar. O Inter treinou pela manhã, o último treino, e teve esses 2 gols aí, ó, um gol do Fernando e um gol do Gustavo Prado, né? O gol do Fernando foi um cruzamento do Lucas Alário, né? E um cabeceio muito forte aí do volante, né? Zagueiro, que às vezes o Cudê coloca ele de zagueiro. O Inter então treina hoje, agora pela parte da manhã, e aí folga no domingo, fica com a família para na segunda-feira então embarcar para o interior paulista. Beleza? E se tu chegou até aqui, ó, te agradeço demais e a gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Outra, o que tu vai fazer quando tu voltar ao Beira-Rio? Tá ansioso para voltar ao Beira-Rio? Bota nos comentários aqui se tu pegou, de repente até fez alguma promessa, alguma questão assim envolvendo o nosso time do coração. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia aí. Tamo junto, forte abraço. Tchau.